Bora estudar matemática? Vamos dar continuidade à nossa lista de exercício de arranjo, né? Aqui é a parte 2. Nós temos a parte 1 de exercícios e também temos no nosso canal a teoria, tá bom? Tudo na playlist de análise combinatória. A 11 diz o seguinte, ó. Qual é o número de funções injetivas definidas em A, 1, 2, 3, com valores em B, 0, 1, 2, 3, 4. Primeiro, que é uma função injetiva. Vamos fazer uma rápida recapitulação. Aqui eu tenho dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. A gente diz que é injetivo quando um elemento de A vai em B, tá? Em B, um elemento de A vai em B, tá bom? Possa ser, por exemplo, se eu botar aqui o número 1 e aqui o número 2, possa ser que tenha um número 3 aqui, ele também pode ir, ele continua sendo injetivo. Um elemento do conjunto A vai em 1 mais em B, tá bom? No caso aqui, foi 1 no o 1 foi no 2, ou então o 1 pode ir no 3 e assim sucessivamente. Então, essa ideia é o que nós iremos resolver aqui, tá? O que é que nós temos? Nós temos o seguinte, nós temos o 1, conjunto A, e o conjunto B. Eu vou ter o número 1, o 2 e o 3, tá? E aqui eu vou ter o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Ó, o número 1, que está no conjunto A, ele pode ir em quantos? Ele pode ir no 0, ele pode ir no 0, ele pode ir no 1, ele pode ir no 2, ele pode ir no 3, ele pode ir no 4. Ok? Não é isso? Vamos supor o seguinte, que ele vá no 1, né? Ele vá no 1. Então, o 1 tinha quantas possibilidades? 5. Agora o 2, ele não pode ir mais no 1 porque o 1 já foi. Então o 2 eu vou ter, ele pode ir no 0, no 2, no 3 ou no 4. Então ele tem 4 possibilidades. Vamos dizer que ele vai no 3. E o 3, ele sobrou quem? O 0, o 2 e o 4. Então tem 3 possibilidades. Então o número de funções injetivas, né, vai ser quanto? 5 vezes 4 vezes 3. 20 vezes 3 é 60, tá bom? Ou então, você pode fazer assim, vai ser o arranjo de 5 e vai escolher 3, né? Que é a mesma coisa, 5 vezes 4 vezes 3, que é 60. Lembrando que o arranjo, né, a função injetiva, não é ao mesmo tempo, ou um ou outro, tá? Ou um ou outro, como a gente fez aqui. Vamos agora para a questão de número 12. Na questão de número 12, diz o seguinte, com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, ó, como é 3 algarismos distintos, então eu tenho um arranjo de 9 dígitos e vou escolher 3. Então fica 9 vezes 8 vezes 7. 9 vezes 8 vezes 7 é 504, ok? Você pode fazer assim, ou pode fazer assim também, ó, ou colocar 3 tracinhos, fazer pelo princípio fundamental da contagem. Quantos dígitos eu tenho para a primeira posição? 9. Aí escolho um deles, o 8. Ó. Quantos eu tenho agora para a segunda posição? Eu tenho 8. Escolho o 4. Quantos eu tenho para a terceira posição? 7. Vai dar o mesmo número, tá bom? Um é pelo princípio fundamental da contagem, o outro pelo arranjo, tá? Vamos para a questão de número 13. A questão de número 13 diz o seguinte, ó. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, são 3 algarismos, né? 1, 2, 3. Só que aqui, ó, só pode ter números pares. Então, quantos pares eu vou ter? Eu vou ter o 6
e o 8. Então, tenho duas possibilidades. Escolha um deles, né? Como aqui ele diz que a palavra é distintos, ó. Como ele diz que a palavra é distintos, eu não posso repetir. Eu vou botar o 8. Ó. Então, para cá, eu vou ter um arranjo de sobre o quem? O 2, o 3, o 6, o 7 e o 9. Então, eu tenho 5 números, só que eu só tenho duas posições. Aí agora é só multiplicar, né? Ó. 5 vezes 4, que é o arranjo de 5, 2 a 2, vezes o 2. 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 2, 40. Ok? Essa é uma maneira. Também você pode fazer pelo princípio fundamental da contagem. Tá bom? Assim, ó. Ou 1, 2, 3. Como aqui só pode ter par, né? Então eu escolhi o 8. Né? Tem dois dígitos, né? Que seria, ó, vamos observar, tem o 1, o 3, o 6, o 7, o 8 e o 9. Aí eu escolhi o 8, ó. Novamente o 8. Sobre a quem agora? Sobre a quem? Tirei o 8, né? Sobre a quem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 números, ó. Aí escolho o 6, boto o 6 aqui. Aí sobre o quem? 1, 2, 3, 4. 5 vezes 4 é 20, vezes 2, 40. Mesmo resultado, tá bom? Tanto pelo princípio fundamental da contagem, como pelo arranjo. Vamos agora para a questão de número 14. Diz assim: há placas de automóveis que são formadas por duas letras seguidas de 4 algarismos. Ok? Seguida de 4 algarismos. Quantas placas podem ser formadas com as letras A e B e os algarismos pares? Então, ó, sem repetir, tá bom? Então, ó, vamos lá aqui observar. Uma, duas, para as letras, né? Vou botar aqui as letras, ó. 1, 2, e os dígitos. 1, 2, 3, 4, né? Aqui eu vou ter as letras e aqui os dígitos. As letras. Só que as letras só são duas, A e B. Os dígitos são mais, são os dígitos pares, né? É o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8, né? Então eu vou ter o quê? Ó? Eu vou ter um arranjo, tenho duas possibilidades, eu vou escolher 2, né? Ó. E aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter o arranjo de 4, só que eu tenho quantos para escolher? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 dígitos para escolher 4. Agora é só fazer esse produto. Ó. Então, 2 vezes 1, né? Ó, vezes, aí aqui eu tenho 5, vou decrescer, né? E fica 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2. 4 dígitos porque tem 4. Quando a gente faz esse produto, 2 vezes 1 é 2. Aí 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 4 é 40. 40 vezes 3, 120. 120 vezes 2. 120 vezes 2, 240. Ok, pessoal? Posso fazer só pelo princípio fundamental da contagem? Pode, do mesmo jeito. Só que a gente está trabalhando com arranjo, eu vou fazer só com arranjo, tá bom? Você só tem que observar aqui, ó. Ver o que ele tem disponível, quantos ele vai escolher, tá? Vamos agora para a questão de número 15. Na questão de número 15, ele diz assim, ó, com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quantos números com os algarismos distintos existem entre 500 e 1000? Existem entre 500 e 1000. Então vai ser assim, ó, a gente vai ter que estudar os casos, né? Primeiro, os que começam com 500, depois os que começam com 600,
depois os que começam com 700, depois os que começam com 800 e os que começam com 900, tá? Ou começa com 500, com 600, 700, 800, 900. Aí aqui a gente faz o seguinte. Eu vou ter um arranjo de que? Eu tenho o 5 não pode, porque ele já está aqui, né? Não é distinto. Ó. Não é distinto. O 5 não pode, né? Então o 5 não entra aqui, tá? Aí eu vou lá e tiro o 5. Tirei o 5, tá? Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 e vou escolher 2. Ó. E aqui é do mesmo jeito. Eu tiro 6, vou ter o arranjo de 8 e vou escolher 2. Tiro 7, eu vou ter o arranjo de 8 para escolher 2. Tiro 8 daqui, vou ter o arranjo de 8 para escolher 2. Tiro 9, vou ter o arranjo de 8 para escolher 2. Como eu sempre vou tirar um dígito, vai ter 8 e vou escolher 2. Só que o arranjo de 8 para escolher 2 é 8 vezes o 7, não é isso? 8 vezes 7 é 56. 56. Só o que é que acontece? Eu tenho quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter 5 vezes o mesmo cálculo. Então basta eu multiplicar por 5. Que no caso vai ser 280. Ok, pessoal? Vamos agora para a questão de número 16. Não esqueça do seu like, tá, pessoal? Ajuda bastante no crescimento do canal. Ó, com os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos arranjos desses dígitos tomados 4 a 4 tem o 1 antes do 4? Tem o 1 antes do 4. Aí a gente vai ter que fazer uma análise, tá bom? A gente vai ter que fazer uma análise. Primeira situação, ó, deixa eu fazer aqui a primeira situação. Eu vou ter 1, 4 e depois os dois dígitos, ou 1, espaço, 4 e o dígito, ou 1, 2 espaços e o 4, ou o 1, não, o espaço é 4 e o outro dígito, ou então, vamos ver aqui, falta o 1 na frente, né? 1 na frente. Falta, então, aqui, espaço 1, espaço 4. Deixa eu só fazer um pouquinho mais embaixo. Fazer embaixo, espaço 1, espaço 4, mais uma análise aqui, ou então espaço 1 e 4, tá? Então essas são todas as possibilidades que o 1 está na frente do 4, tá? Então aqui a gente vai tirar o 1 e o 4, né? Porque eles são dígitos, né? Eles são arranjos que eu vou pegar no caso, de 4 a 4, né? Então, observe o seguinte, sobre quais dígitos? O 2, o 3, o 5 e o 6, né? Então, eu vou ter arranjos de 4, né? Porque sobraram 4 dígitos, só que eu vou ter 2 espaços, ó. Então aqui fica 4 vezes 3, que é quanto? 12. Ok? Entenda, aqui nesse primeiro exemplo, eu vou ter arranjo de 4 para escolher 2. Aqui também, ó, arranjo de 4 para escolher 2. Depois, arranjo de 4 para escolher 2. 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 Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Como é ou tá no final, ou tá entre, ou, é mais. Então eu vou ter o 12 somados quantas vezes? 6 vezes. Por que 6 vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que 6 vezes? Porque eu tenho 1,
2, 3, 4, 5, 6. Se eu somar 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12, 6 vezes, eu vou ter o número igual a 72. Ok, pessoal? Então vamos agora para a questão de número 17. Não esqueça de deixar seu like, tá, pessoal? Ajuda bastante no canal. O crescimento dele. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar? Né? Pares com 3 algarismos distintos. Então, ó, você vai lá e faz a mesma ideia. Ó. Deixa eu deixar aqui. 1, 2, 3. Como é par, o par fica aqui, ó, tá? É distinto, né? Ó, ele diz distintos. Ele cita a palavra distintos. Quantos pares eu tenho? Quantos pares eu tenho? 1, 2, 3. Então eu tenho 3. Escolha um deles, eu boto 6. Então para cá sobra quem? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 números. Então eu tenho um arranjo de 5 para escolher 2. Isso é 2 espaços. Então fica aqui, ó, esse cálculo. Fica então, ó, 5 vezes 4 vezes a possibilidade aqui, que é 3, né? Ó. Então 20 vezes 3, 60. Ok, pessoal? Vamos agora para a questão de número... Vamos aqui para a questão de número 18. Na questão de número 18, temos o seguinte. Questão 18 diz assim, ó, quantos números ímpares de 4 algarismos sem repetir podem ser formados com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A mesma ideia das questões anteriores. 1, 2, 3, 4. Aqui é para ter quem? Ímpares, né? Números ímpares. Quais são os ímpares que eu tenho? O 1, o 3 e o 5. Então eu tenho 3 possibilidades. E os demais números vão até aqui. Escolha um deles. Vamos colocar aqui o número 3. Ó. Né? Então eu vou ter um arranjo. Quantos números sobraram? Sobraram o 1, o 2, o 4, o 5 e o 6. Então eu tenho 5 números, tenho 3 espaços. E aqui são 3 possibilidades, né? Ó, porque era o 1, 3 e o 5. Então o arranjo de 5. 3 a 3 vezes 3. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 3. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 3 vai ser igual a 180. Ok, pessoal? Lembrando que aqui eu escolhi o número 1. Escolhi o número 3. Mas eu posso escolher qualquer número ímpar. E eu retirei ele da contagem, tá? Ó. Esse 3 aqui, ó, são o número de possibilidades, que pode ser o 5, o 3 ou o 1. Aí eu só fiz repetir aqui, tá bom? Vamos agora para a questão de número 19. Na questão de número 19, temos o seguinte, ó. Questão 19. Ó, com os dígitos 2, 5, 6 e 7, quantos números formados por 3 dígitos distintos ou não são divisíveis por 5, tá? Faltou aqui a vírgula, tá, pessoal? Então, como é que a gente vai fazer? É o seguinte, para ser divisível por 5, tem que terminar ou em 0 ou em 5. Então, aqui eu vou ter, ó, 1, 2 e o dígito 5, porque só tem ele, né? Só que como pode ser distintos ou não, né? Distintos ou não, então eu vou ter o quê? Eu vou ter... Para cá, eu vou ter quantos dígitos eu posso colocar? 4. E para cá, 4. Por quê? Porque eu posso repetir ou não. Pode ser o 5 e o 5. Então, ó, 4 vezes 4, 16. Ok, pessoal? Então, vou ter 16 números de 3 dígitos que são divisíveis ou distintos ou não, que são divisíveis por 5. Tá bom? Vamos agora para a questão de número 20. Na questão de número 20 diz assim, ó, qual é o total de múltiplos de 4 com 4 algarismos distintos que podem ser formados
com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pessoal, para ser divisível por 4, os últimos dois algarismos têm que ser divisíveis por 4. Então, como são 4 dígitos, a gente faz assim, ó, 1, 2, aí vai botar. Se a gente for fazer análise, pode ser o 12, 1, 2, pode ser o 16, 1, 2, pode ser o 24, 1, 2, pode ser o 32, 1, 2, pode ser o 36, 1, 2, pode ser o 52, 1, 2, pode ser o 56, 1, 2, pode ser o 64. Esses, se a gente observar esses dígitos aqui, pegando de 2 em 2, esses que são os divisíveis por 4. O 12 é divisível por 4, o 16, o 24, o 32, o 36, o 52, o 56 e o 64, certo? Como os algarismos são distintos, por exemplo, se eu pegar aqui o 12, ó, eu vou lá e vou tirar o 12, ó, o 2 e o 1. Sobra quem? 4 dígitos. 4 dígitos. Então aqui vai ser um arranjo de 4, só que eu vou ter 2 espaços. Em todos eles eu vou repetir essa mesma ideia. Por exemplo, 64 aqui, ó, eu vou tirar o 6 e o 4. Aí sobra quais números? O 1, o 2, o 3 e o 5. Então vai ser do mesmo jeito. O arranjo de 4 dígitos, só que eu só tenho 2 espaços, porque esse 64 é fixo, né? Então eu vou ter o arranjo de 4 para escolher 2, que é 4 vezes 3, que é 12. Então 12 seriam essas possibilidades. Eu vou ter 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 e 12. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vezes 8. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 96 maneiras de fazer números de qual serão múltiplos de 4. Lembrando que aqui, ó, o arranjo de 4 para escolher 2, porque eu sempre vou tirar 2 dígitos, né, desses total de 6, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, né, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Se você for observar o 52 aqui, eu tiro o 2 e o 5, né? Sobra quanto? Ó, 1, 2, 3, 4. Ó. Por isso aqui é 4 para escolher 2, porque só tem 2 espaços. Tá bom, pessoal? Então deixa eu continuar aqui. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar aí com os amiguinhos, tá bom, pessoal? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.